Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Vamos fazer mais um exercício de hierarquia de memória. Vamos lá. Considere a seguinte lista de referências a endereços de memória, dadas como endereços de palavras, de uma máquina de 32 bits. E aí segue aí uma sequência: 3, 180, 43, 2, 191, 88, 190, 14, 181, 14, 44, 186 e 253. Apresente o conteúdo final de uma cache totalmente associativa, com blocos de 2 palavras e tamanho total de 8 palavras, e que usa LRU para substituição das entradas. E qual a taxa de falhas da cache para estes acessos? Então, sempre nessas questões, a gente começa desenhando a cache. Tá? Eu vou desenhar aqui a cache totalmente associativa. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que não tem lugar marcado. Qualquer palavra da memória pode ser mapeado em qualquer linha de cache. Eu vou botar, seguindo a minha tradição aqui, vou botar a minha cache aqui na horizontal e os endereços. Cada entradinha dessa da minha cache, né, armazenaria 2 endereços. Aliás, não precisa nem colocar os endereços aqui, né, porque como ela é uma cache totalmente associativa, não faz sentido, os endereços não vão importar para a gente, né, para a resolução dessa questão. Tanto faz o exercício. O que foi? O que está? Travou aqui na caneta. Agora foi. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenhei aqui um cara um pouquinho maior, então vamos apagar esse finalzinho. Então, beleza. E aí vamos colocar os acessos à memória, né? E vamos ver se eles são acertos ou não. Deixa eu ver aqui que essa caneta está travando. Então vamos lá. O 3. Ele pode ficar em qualquer posição da cache. Então, vamos dizer aqui endereço, se foi hit ou se foi um miss. Opa, se foi um hit ou se foi um miss, e o tempo em que esse cara foi acessado. Essa informação do tempo vai ser importante para a gente. Por quê? Porque caso haja uma substituição, que eu tenho uma falha, né? Caso haja alguma substituição, eu vou ter que escolher o cara menos recentemente utilizado para ser retirado da minha cache. Quando eu for na memória, além de trazer o endereço 3, eu trago, sendo essa uma cache que trabalha com blocos de 2 palavras, eu trago também o endereço 2, porque o 2 e o 3 estão mapeando no mesmo bloco. Os dois caem no mesmo bloco. Então eu trago os dois, o 2 e o 3, e coloco em qualquer posição. Eu escolhi essa aqui, mas poderia ter colocado aqui onde eu quisesse. Isso não vai alterar o conteúdo final da cache. Né? As mesmas palavras vão estar lá se os acessos forem feitos na mesma ordem. Bom, então essa brincadeira continua aqui. A mesma coisa acontece com 180. Poderia colocar em qualquer posição aqui. Né? Trago 180 e 181, que são 2 palavras. Eu tenho uma falha, né? Ele não estava antes na cache. Fiz esse acesso no tempo 1. Vamos apagando aqui só para, riscando, né? Só para ficar mais fácil. 43, eu vou trazer juntos 42 e 43. Posso colocar em qualquer posição, escolhi essa aqui. Então faz a posição que eu escolhesse. Né? Bom, o 2 aqui eu tenho uma situação de hit, porque o 2 já está presente na cache. Quando eu fui trazer o bloco 3, eu já trouxe o bloco 2 junto. Então isso quer dizer que se eu fosse ter que substituir pela cache encher, eu não vou mais substituir o bloco 2 e 3, porque eles foram acessados
mais recentemente. O menos recentemente acessado agora é o 180. A não ser que ele venha a ser acessado aqui, né, que não é o caso, que vai ser o 191 depois o 88, a gente já sabe que vão ser falhas, né, vão ser misses na minha cache. O que vai acontecer? No caso do 191, eu ainda tenho espaço para trazer o bloco, que é composto pelo 190 e 191. Mas no caso do 88, isso não vai acontecer. Eu vou ter que trazer os endereços, né, que compõem o bloco do 88, 88 e 89 para minha cache. E não tem espaço. Ela está cheia. Então eu vou ter que escolher o menos recentemente utilizado. Ora, esse bloco do 2 e 3 foi utilizado aqui há 2 passos de tempo atrás. Né? Mesma coisa aqui com o 190 e 91, que foi acessado um passo atrás, né? O 42 e 43, mais o 180, que menos recentemente foi utilizado nessa minha linha aqui do tempo. Então, eu vou tirar esse cara aqui e o 180 e 181, e no lugar dele eu vou colocar esse bloco composto aí pelo... Cismou de não funcionar, né? Não está querendo escrever hoje. Eu vou colocar então, agora foi, o 88 e o 89. Foi acessado no tempo 5. Bom, depois eu tenho aqui um acesso ao 190. Opa, 190 foi trazido junto com 191 dentro do mesmo bloco. Então tem um hit aqui. Foi trazido no tempo 6. Então, agora, eu tenho que lembrar, né, que esse cara foi o mais recentemente utilizado, depois foi o 88, depois foi o 2 e o 43. Se alguém tiver que deixar a cache, vai ser o bloco do 43, 42 e 43. Então isso vai acontecer aqui quando eu for trazer o 14 e o 15. Eu tenho uma falha, vou trazer no tempo 7, no 14 e 15, vamos lá, deixam 42 e 43 para a entrada do 14 e 15. É difícil aqui, não quero escrever. Depois eu vou trazer o 181. Uma pena porque a gente acabou, há não muito tempo atrás, de tirar o 180 da minha cache. Se minha cache tivesse uma capacidade maior, eu conseguiria acessar essa informação na cache. Mas vou ter que ir na memória e trazer esse cara. E quem que ele vai substituir? Ora, o bloco do 14 e 15 eu acabei de trazer. 190 e 191 acabou de ser acessado. 88 e 89 também foram acessados antes do 2 e do 3. Então vou substituir esse cara aqui. Vou substituir o 2 e o 3. Então esses dois saem para que eu... O que aconteceu aqui? Não está querendo ver. Para que eu coloque o 180 e 181 novamente na minha cache. Bom, depois eu tenho 44, também eu vou ter uma situação de falha, 44 não está presente aqui. Vou trazer o 44 quanto miss. Aqui eu só tenho 2 hits, eu vou até circular aqui, hit por enquanto, né? No tempo 9. E quem que eu vou substituir? O 181 acabou de ser trazido, então esses caras eu mantenho, 14 e 15 eu mantenho, 190 e 191 eu mantenho, então eu vou substituir o 88 e 89. Esses dois vão sair da minha cache. Eles foram os menos recentemente utilizados. Vou, no lugar deles, colocar o 44 e 45. Bom, a mesma ideia aqui no
186 com 187, eu tenho uma falha. Quem que eu vou usar? Quem que eu vou substituir? 44, 45 eu acabei de acessar. 180 e 181 eu acabei de acessar. 14, 15 eu acessei antes do 190 e 191. Então vou apagar aqui 190, 191 e no lugar deles eu vou trazer 186, 187. Bom, por fim, último acesso, 253. Tenho um miss, tem uma falha. No tempo 11, ele vai ser trazido. Quem que eu substituo? Esses dois eu acabei de colocar. 44, 45 foram acessados no tempo anterior. 180, 181 no tempo anterior. Então, 14 e 15 são os dois que são menos recentemente utilizados. Então, eu vou tirar esses dois aqui e vou colocar no lugar desses dois o bloco que contém essa palavra. Seria 252, 253. Então, essa seria minha configuração final e minha taxa de falhas. Nesse caso aqui, eu teria um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 acessos sendo feitos à memória, dos quais ele quer saber qual a taxa de falhas, dos quais 10 foram falhas. Então, minha taxa de falhas seriam 10 falhas em 12 acessos. Fazendo a conta aí, deve dar uns 83%, uma dízima talvez aqui, né? 83,3% de falha. Então, seria essa a ideia. Né? Esse conteúdo aqui da minha cache, né, se não me engano, lá no exercício, está um pouquinho diferente. Tá? Eu acho que tem um errinho. Bom, tem um erro lá, e ao invés de colocar o gabarito da prova A, sei lá, eu coloquei da prova B na figura. Então, esse cara aqui está trocado. Tá? Eu teria que acertar esse conteúdo. O importante, eles não precisam estar necessariamente na primeira, segunda posição, terceira, quarta. Enfim, a posição não é importante. Né? O que é importante é que esses conteúdos aqui apareçam, né? No final. 252, 253 foi o último acesso. Aí antes dele, 186, 187. Antes dele, o 44, né, junto com o 45. Então, se não me engano, lá na prova está trocado, porque eu botei acho que 14, 15 lá no gabarito da prova, né? Porque era da outra prova, a prova A, a prova B. Então, eu troquei aqui o conteúdo na hora de colar. E depois aqui o 180, 181 também. Eu acho que eu botei um outro valor, que eu não lembro qual mais que era. Acho que está trocado. Então, o importante é que são esses últimos 4 conteúdos aqui, porque eu tenho 4 misses, e esses 4 caras teriam que aparecer no meu resultado final. Então é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido aí como é que faz a resolução desse exercício e até um próximo exercício de organização de computadores. Até logo.